Olá pessoal, mais um vídeo rapidinho aqui para o canal para falar da questão das narrativas históricas. Esse vídeo está entrando no ar dia 21 de abril de 2023, que é feriado, dedicado a Tiradentes, um personagem da história do Brasil colonial que posteriormente é recuperado pela historiografia ligada ao movimento republicano e se consagra aí como um dos grandes heróis nacionais. Bom, pessoal, aqui nós vamos voltar a falar dessa questão de como se oficializa, como se cria em torno de determinados símbolos, personalidades, eventos, né, fatos históricos, uma narrativa que acaba servindo para um outro propósito. Bom, primeiro, a data 21 de abril, feriado de Tiradentes, faz referência a 21 de abril de 1792, data em que Tiradentes é enforcado em praça pública no Rio de Janeiro, esquartejado como mandava a punição, ou seja, ele recebeu morte exemplar, tá? Porque os inconfidentes foram perseguidos, presos e condenados, embora apenas o Tiradentes tenha tido sua pena de morte de fato cumprida. Os demais tiveram penas de degredo, ou seja, foram expulsos do Brasil pela coroa portuguesa. Porque a Inconfidência Mineira se insere no conjunto de movimentos anticoloniais, ou seja, era um movimento de uma região da colônia que pretendia romper os vínculos com Portugal e fazer daquela região uma nação independente. Então aqui vamos à primeira grande observação. A Inconfidência Mineira não pretendia tornar o Brasil independente, mas sim a região mineradora, ali a região da Estrada Real. Até porque, pessoal, em termos de comunicação, de logística, de formas de se articular, seria muito difícil você pensar no século XVIII numa rebelião colonial de abrangência nacional. Os movimentos nessa época, eles eram todos regionalizados, ou seja, eles eram movimentos separatistas, levaria à fragmentação do território. Então, Tiradentes foi punido em 1792. E aí se soma a outros vários, né, colonos, né, ou portugueses que viviam na colônia, nascidos aqui, não importa, que acabaram sendo punidos por articular algum tipo de movimento contrário aos interesses da coroa portuguesa. Depois disso, o Brasil fica independente no século XIX e no final do século ele se torna uma república em 1889, quando Tiradentes se torna herói nacional. Em 1890, ele é resgatado por este movimento republicano, que numa tentativa de se articular com camadas populares, cria em torno da figura de Tiradentes um herói e legitima o movimento republicano, alegando que o desejo de uma república remonta aos tempos coloniais. Por quê? Porque a Inconfidência Mineira era inspirada na independência dos Estados Unidos. Então, de fato, ela planejava criar na região independente um regime republicano. E aí você faz esse vínculo para dizer que o sonho da República de Tiradentes havia sido concretizado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Tanto que é neste momento de um forte nacionalismo nas artes que você tem a produção, por exemplo, da imagem de Tiradentes. Tá? Não existe uma imagem de Tiradentes produzida na época de sua vida. Isso não faria sentido. Mas isso deu aos artistas do século XIX, na verdade, uma liberdade muito grande para pintar um Tiradentes que também invoca uma simbologia muito pertinente para a narrativa que se pretende construir. Então, por exemplo, nós temos aqui o Martírio de Tiradentes, tela de 1893, que mostra o Tiradentes, né, aguardando ali já no cadafalso para que a forca cumpra sua tarefa. Ao lado você vê um religioso, né, orando ali, né, naquele momento de martírio, e você vê ali ao lado, né, um escravizado, né, um homem negro
né, cobrindo o rosto, que seria o carrasco, né, seria o cara que acionaria a, a forca. Bom, essa imagem aqui já tem, primeiro, um forte conteúdo religioso. A própria representação da figura de Tiradentes, né, com cabelos, barbas longas, né, essa roupa branca que parece um hábito, isso já remete àquela ideia de vincular a imagem de Tiradentes à imagem do Cristo. Ajuda muito na construção dessa imagem a ideia de que a Inconfidência Mineira era um grupo de homens, né? Ali era uma maçonaria, então era um grupo de homens de viés iluminista, né? Tanto que os símbolos maçônicos, né? A bandeira de Minas Gerais usa o triângulo, era a bandeira da Inconfidência, eram homens letrados, né? Então, assim, tinha todo esse contexto, mas esse movimento foi denunciado por um de seus participantes, ou seja, se assemelha demais à narrativa de Cristo, seus apóstolos e a traição de Judas. O que para uma mentalidade cristã colonial era muito palatável. Então, associar o martírio, né, cívico de Tiradentes ao martírio messiânico do Cristo, né, cria esse elo de identidade, cria esse elo de, olha, ele deu a vida por algo que era bom para todos nós. Né? E é essa narrativa que vai se criar em torno da figura de Tiradentes. Então, essa obra mostra Tiradentes ainda vivo, aguardando a execução. Agora, a pintura mais famosa, mais citada, né, que está no imaginário, né, de todos, é essa aqui, né? Tiradentes já esquartejado, né, obra do Pedro Américo, em que essa vinculação entre, né, Tiradentes, né, e a imagem do Cristo fica ainda mais evidente quando você olha os elementos que estão na imagem, porque, por exemplo, você tem a cabeça de Tiradentes e ao lado você tem uma cruz em que, se você olhar bem, é inegável a intenção do artista em criar um vínculo, né? Criar uma semelhança entre a imagem de Tiradentes e a imagem do Cristo. Além disso, o corpo de Tiradentes está disposto de uma forma que segue o traçado do mapa do Brasil. E depois que você consegue visualizar isso, você nunca mais vê essa tela de outra forma, né? Se você olhar ali, o pé do Tiradentes seria o extremo sul, né? Seria o Rio Grande do Sul. A perna subiria como sendo o litoral do sudeste e do nordeste. Ali faria a curva ali no topo da perna dele seria o Rio Grande do Norte e o tórax do Tiradentes representaria a região norte. O braço fecharia ali a questão da região do Mato Grosso. Então, né, essa forma um pouco triangular, né, do mapa do Brasil serve de parâmetro ali para o Pedro Américo, né, que é o mesmo do Independência ou Morte, produzir essa imagem. Agora, para que a imagem do Tiradentes seja constituída como herói nacional, também é necessário que certos aspectos da Inconfidência Mineira sejam escanteados. Né? Então, por exemplo, a Inconfidência Mineira se inspirava num movimento de independência dos Estados Unidos que não aboliu a escravidão e, por sua vez, a Inconfidência Mineira não tinha nenhum tipo de debate sobre escravidão. Como a questão abolicionista era encampada pelos republicanos até a época da Lei Áurea, e mesmo depois, né, o movimento republicano tentou colar, né, a proclamação da República e a Lei Áurea como parte de um único movimento, isso é omitido. Então pouco se fala dessa questão. Pinta-se, né, um Tiradentes como um herói, né, idealizado, que só se fala da questão da independência. Segundo elemento que eu já mencionei é isso, de tratar a Inconfidência como se fosse um movimento da independência do Brasil como um todo. Porque senão não faz sentido você criar vínculo, né, de herói nacional em torno de um homem que queria um separatismo. A outra questão que é bastante ambígua, né, e controversa em relação a Tiradentes é se de fato ele era a liderança desse movimento. Né? É necessário para a construção do mito heróico que ele o seja. Né? Então, que ele morreu ou por ser o participante mais importante, aquele que teria liderança, protagonismo, ou porque ele era aquele que
deu a vida para salvar os amigos, assumindo, né, a maior responsabilidade. Essa construção também é bastante frequente. E como todo personagem histórico, não está imune a críticas detratoras. Então, por exemplo, se constrói muito também uma narrativa de que Tiradentes foi condenado à morte por ser daquele núcleo dos Inconfidentes o cara que tinha menos amigos importantes, ou seja, teria morrido por ser o mais mané, teria sido uma espécie de boi de piranha, né? Teria sido bucha de canhão, como se fala. Então, assim, essas narrativas controversas em torno de Tiradentes sempre aparecem. E acaba sendo, né, também o tema de todo esse tipo de debate. Então, coloca aí no campo de comentários, né, qual é a versão, né, da história de Tiradentes que você está mais familiarizado, né? E qual é a relevância de você ter um personagem como ele, é, elevado à condição de herói. Só lembrando que 22 de abril, que é descobrimento do Brasil, não é feriado no país. Tá? Não que eu acho que deva ser, mas não é. Por quê? Porque exaltar o descobrimento do Brasil seria exaltar o Brasil se tornando colônia. Tiradentes é exaltado porque, embora seja um personagem do período colonial, é um personagem que se liga à ideia de nação por propor que aquela parte do Brasil se tornasse uma nação independente. Então é por isso que ele é elevado à condição de herói nacional e é por isso que se estabelece essa data como feriado nacional. Pessoal, além disso, eu fiz um vídeo esses dias sobre questões de narrativas históricas, falando da questão do Dia do Exército. Vou deixar o link aqui na descrição. Fora isso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para mais vídeos como esse. Um abraço e até mais.